Alguns interpretam Romanos 8:28 da seguinte forma: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam. Isso não quer dizer que estamos livres de problemas, mas sim que faz toda a diferença quando confiamos em Deus e entregamos o comando de nossa vida nas mãos dele. Então, prepara o coração, porque hoje você vai conhecer mais histórias sobre os reformadores. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Paulo tinha um jeito prático de encarar os desafios. Veja só o que ele escreveu para os cristãos de Tessalônica. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Fácil falar, né? Mas bem difícil de praticar. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas nos darem esses conselhos? Mas ninguém, em sã consciência, ficaria feliz enfrentando um problema, não é mesmo? É fácil colocar esses textos em prática quando tudo está indo bem na nossa vida. Mas então, como que a gente lida com isso? Não tem jeito, o melhor mesmo é seguir o conselho de Paulo. Isso tem a ver com decisão mais do que com desejo. Ou seja, eu decido ser alegre. Mesmo vivendo num mundo caótico como o nosso, como cristãos, nós temos muitos motivos para nos alegrarmos. E a esperança que nós temos em Cristo Jesus deve ser a nossa principal motivação para a alegria. Orar sempre também é um ingrediente essencial na receita de viver bem. Você já experimentou manter conexão constante com Deus? Conversar em pensamento com Ele ao longo do dia, não importando o que você esteja fazendo? Esse é um hábito que vale a pena desenvolver. Quando você nem se der conta, você naturalmente vai estar falando com Ele ao longo do dia, pedindo opiniões sobre coisas fáceis ou difíceis. Faça o teste. E ainda tem um outro ponto super importante mencionado por Paulo, que é aprender a dar graças em todas as circunstâncias. Essa é uma das características das pessoas que aprenderam a olhar para o mundo com as lentes diferenciadas de quem conhece o Evangelho de Cristo. Mas vamos ver na prática como tudo isso funcionou com os reformadores da Holanda, da Escandinávia e da Grã-Bretanha. Veja só esse resuminho. Na Alemanha, o imperador Carlos V havia proibido a reforma, mas os príncipes restringiram a tirania do monarca. Na Holanda, o poder dele era maior, e decretos de perseguição rapidamente sucederam um ao outro. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, orar a Deus em segredo, não se prostrar diante de uma imagem, cantar com salmo, todas essas coisas eram passíveis de pena de morte. Ainda assim, a perseguição só aumentou o número de testemunhas em favor da verdade. Quanto mais o imperador forçava a barra, mais a mensagem da reforma se espalhava. E foi assim que a mensagem de liberdade de adoração a Deus chegou à Holanda. E sabe como o evangelho entrou nos países do norte da Europa? Por meio dos estudantes de Wittenberg. Eles voltavam para casa e levavam com eles a mensagem que eles tinham descoberto nos escritos de Lutero. O grande nome da reforma na Dinamarca foi Tausen. Ele era um jovem brilhante que, apesar dos esforços dos religiosos para impedi-lo, ele foi estudar em Wittenberg. Quando Tausen voltou, ele não se conteve. Ele abriu a Bíblia e começou a pregar que Jesus era a única esperança de salvação para o pecador. O supervisor de Tausen ficou furioso e o tirou do monastério onde ele estava e o enviou para outro. Mas sabe o que aconteceu? Tausen começou a pregar para os seus companheiros, mesmo entre as grades. Eles perceberam que o melhor era simplesmente expulsar Tausen para que ele não tivesse mais influência por ali. Gostei desse Tausen. A mensagem da reforma também chegou à Suécia por meio de dois alunos de Wittenberg. Guarde bem esses nomes: Olavo e Lourenço Petri. E sabem de quem eles foram alunos? De Lutero e de Melanchthon. Nenhuma surpresa sobre a influência que um professor tem sobre o aluno, não é mesmo? Mas fique esperto, nem toda influência é para o bem. Preste muita atenção para quem o professor está apontando. A influência desses jovens foi tão forte na defesa da Bíblia que até o rei da Suécia aceitou a fé protestante e depois ele ainda pediu que eles ensinassem as escrituras e traduzissem a Bíblia inteira. Há dois fatos curiosos a respeito da nação da Suécia. O primeiro é que todo o reino teve oportunidade de conhecer as escrituras. As crianças aprendiam a ler a Bíblia nas escolas. O segundo é que Deus abençoou
tanto esse país que mesmo um século depois, quando a Alemanha estava em dificuldades por causa da Guerra dos 30 anos, a Suécia foi o único país que conseguiu oferecer auxílio e que teve coragem para isso. Enquanto isso, na Grã-Bretanha ou Inglaterra, Tyndale continuou o trabalho que Wycliffe começou de tornar a Bíblia acessível ao povo. Outros nomes importantes, como o corajoso John Knox, o escritor do livro O Peregrino, John Bunyan, Whitefield e os metódicos irmãos Carlos e João Wesley. Cada um desempenhou seu papel na sua esfera, todos esclarecendo as verdades bíblicas e ajudando a iluminar o caminho para muitos. Essas sim são biografias que valem a pena você ler. Destaque para João Wesley, que bravamente saiu em defesa da lei de Deus. Ele pregava que a verdadeira religião sempre apresentaria uma harmonia entre a lei de Deus e o Evangelho. As pessoas estavam entrando num barco furado porque estavam passando a crer que aqueles que se sentiam salvos não tinham nenhuma obrigação para com a lei de Deus e que não importava o que eles fizessem, eles não perderiam o favor divino. Estranho como possa parecer, essas ideias voltaram a circular hoje em nosso meio. Você acha difícil de acreditar, não é mesmo? Mas isso é porque essas ideias estão sendo colocadas de uma forma bem disfarçadas. Mas veja só o que está escrito aqui. Essas doutrinas chocantes são, em essência, as mesmas que o ensino posterior de que não existe lei divina imutável como padrão do que é correto, mas que a moralidade seria algo que a própria sociedade decide, estando, portanto, constantemente sujeitas a mudanças. Todas essas ideias foram inspiradas por Satanás, que, entre os habitantes sem pecado do céu, começou a obra de minar as justas restrições da lei de Deus. Muito cuidado com certas mensagens por aí que só falam da graça e acabam menosprezando a obediência à lei de Deus. Wesley dizia que entre os piores inimigos do Evangelho estavam aqueles que ensinavam os outros a transgredirem os mandamentos. Ele os comparou a Judas Iscariotes e disse que era impossível pregar sobre o sangue de Cristo ao mesmo tempo em que sua coroa era tirada. Como isso acontecia? Fazendo pouco da lei de Deus e ainda presumir que estavam ajudando a espalhar o Evangelho. É isso aí. A gente vai ter que parar por aqui, mas fica aqui o convite para você estudar mais a fundo os capítulos 13 e 14 do livro Os Resgatados. Você vai ficar impressionado com a atualidade desses textos. E não se esqueça também de compartilhar com a gente aqui nos comentários a história que você achar mais interessante. A lição de hoje está resumida neste texto que revela como eram os reformadores, que tipo de pessoas eles eram no passado e que tipo de pessoas nós precisamos ser hoje. Esses acontecimentos nos mostram o tipo de homens que formavam o exército dos reformadores. Não eram indivíduos iletrados, barulhentos, de mentalidade fechada e que gostavam de discutir. Longe disso, eram homens que haviam estudado a palavra de Deus e sabiam usar muito bem as armas que o arsenal divino lhes providenciara. Eram eruditos e teólogos, homens que dominavam completamente todo o sistema da verdade evangélica, capazes de conquistar uma vitória fácil sobre os falsos argumentos das escolas e autoridades de Roma. Certamente eles eram pessoas muito humildes que se deixaram guiar pelo Espírito, e eles não ostentavam nenhum título, a não ser de servos de Cristo e defensores da palavra de Deus. Que belo exemplo a se seguir! E você? Está se preparando para isso? E hoje a gente tem um abraço exclusivo, que é para os adolescentes da base Esquadrão em Ação, da igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. E nós queremos agradecer especialmente essa base, porque ela sempre está conosco, deixando comentário, participando. E se você ainda não deixou o seu comentário, faça isso agora. Escreva sobre o que você gostou desse vídeo. O que era novo para você que você não sabia? Qual foi a sua experiência e o que você aprendeu com o vídeo dessa semana? E a gente se vê na semana que vem. Tchau!